Olá, amigos concurseiros. Eu sou o professor Gerson Pereira e vou apresentar para vocês o módulo básico de orçamento público. Esta é a primeira aula e nela vou abordar o assunto Fundamentos de Orçamento. O conteúdo desta apresentação passará pelos seguintes tópicos: História do orçamento, cronologia do orçamento no Brasil, conceitos básicos, funções, tipos, princípios e marcos legais do orçamento. E, ao final, farei comentários sobre a bibliografia recomendada. Bom, pessoal, vamos começar pela história do orçamento. Não há consenso entre os historiadores sobre qual documento representa o embrião do orçamento. O documento mais antigo que se tem notícia e que reúne condições de ser esse embrião do orçamento é um documento que foi emitido pelo rei Afonso VI na Espanha em 1091. Neste documento, ele anuncia que a cobrança de um imposto extraordinário estaria condicionada à aprovação dos contribuintes. Um outro documento, emitido no Reino Unificado de Portugal e Espanha em 1188, anuncia que os impostos deveriam ser votados por representantes dos contribuintes, mas também nesse caso referem-se a contribuições extraordinárias, como, por exemplo, imposto de guerra. O próximo documento, a Carta Magna, emitida pelo rei João Sem Terra em 1215 na Inglaterra, admitia a limitação do poder de tributar do rei. É importante salientar que nem a Carta Magna, nem os documentos anteriores, nem os posteriores a ela foram obtidos por livre e espontânea vontade do rei. Pelo contrário, essas conquistas foram arrancadas sob forte pressão dos súditos. Vários historiadores apontam a Carta Magna como a verdadeira origem do orçamento. Apesar desse documento só se referir às receitas e não mencionar nada com relação às despesas, ele estabeleceu a primeira forma de controle do parlamento sobre o poder absolutista do monarca, criando o princípio tributário do consentimento. O próximo documento com relevância na história do orçamento é a Bill of Rights, emitida pelo parlamento inglês em 1689. Esse documento traz de novidade a determinação de que nenhum novo imposto, empréstimo ou doação poderá ser instituído pelo rei sem que tenha a aprovação pelo parlamento. Além disso, foi criada a Lista Civil, que é um documento que separa formalmente as finanças da coroa ou do rei das finanças do reino ou Estado. O próximo documento é a Lei do Fundo Consolidado, emitida em 1787 na Inglaterra. Essa lei representou um baita de um avanço nas finanças públicas, pois definiu que os impostos existem para financiar os serviços públicos de caráter permanente. E qual a importância disso? A resposta é que o parlamento chancelou esses impostos e serviços. Não há mais discussão se eles são válidos ou não. Quando o orçamento tratar apenas desses itens, ele já é aprovado por default. O parlamento só vai discutir se houver déficit e aí necessidade de instituir um novo imposto para cobrir esse déficit, ou se houver uma eventual sobra, quando o parlamento vai ter que decidir o destino dessa sobra. De forma mais ou menos equivalente, o orçamento evoluiu na França. Em 1789, durante a Revolução Francesa, ocorreu o consentimento popular do imposto, mas foi somente em 1831 que o controle do parlamento sobre o orçamento passou a ser completo. Nos Estados Unidos, a Constituição Americana, decretada em 1789, delegou ao Congresso a elaboração do orçamento. Nesse mesmo ano, houve a criação do Departamento de Tesouro, que ficou incumbido pelo Congresso de elaborar o orçamento. No Brasil,
ao registro de várias revoltas contra o pagamento de impostos para a coroa portuguesa. A mais famosa dessas revoltas é a Inconfidência Mineira, em 1789. Com a vinda do rei D. João VI para o Brasil e a abertura dos portos em 1808, foi criado o imposto aduaneiro. Para controlar a arrecadação desse novo imposto, foi criado o regime de contabilidade pública e o Departamento de Erário Público, que corresponde atualmente à Secretaria do Tesouro Nacional. Mas ainda demoraria vários e vários anos até se chegar ao controle do orçamento pelos parlamentares. Bom, e quais são os pontos mais importantes da história do orçamento? Em primeiro lugar, é importante registrar que houve uma lenta evolução desde os documentos iniciais, os embriões do orçamento, até se chegar à forma como a proposta orçamentária é elaborada hoje. As primeiras conquistas consistiam na anuência dos monarcas em submeter à aprovação dos súditos a instituição de novos impostos ou de impostos extraordinários. Depois veio a definição das despesas associadas aos serviços públicos essenciais. Quaisquer outras destinações dos recursos públicos teriam que ser submetidos ao Parlamento. Nessa jornada, houve retrocessos e sobressaltos. Por exemplo, Napoleão ignorou que a Revolução Francesa tinha estipulado a aprovação popular dos impostos. E na Inglaterra, o rei Carlos I foi decapitado por ter ignorado esse mesmo princípio. A evolução do orçamento não ocorre isoladamente. Ela ocorre simultaneamente a movimentos de libertação, como a Revolução Francesa ou a independência dos Estados Unidos, e com o surgimento do Estado de Direito. E por último, da história do orçamento é possível extrair a seguinte definição: orçamento público é o controle dos representantes do povo, os parlamentares, sobre os gastos do governo. Bom, pessoal, nos próximos 2 slides eu vou falar sobre os fatos marcantes que, direta ou indiretamente, influenciaram a forma como o orçamento é elaborado hoje. No início dos anos 30, a administração pública era dominada pelos coronéis, que dispunham dos recursos públicos como se fossem seus, o que caracteriza um Estado patrimonialista. Em 1938, numa tentativa de mudar esta situação, Getúlio Vargas cria o Departamento Administrativo de Serviços Públicos, o DASP. A ideia por trás do DASP era criar uma elite de servidores públicos bem preparados tecnicamente. Esses servidores ocupavam os cargos de chefia do DASP e a eles foi atribuída a incumbência de executar os serviços públicos de maior relevância, entre eles o orçamento. Em 1964, foi editada a Lei nº 4.320. Vários dos artigos dessa lei foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988 e continuam válidos até hoje. Entre as definições da Lei 4320 estão a dos princípios orçamentários e do atual modelo de elaboração da proposta orçamentária. Em 1967, o Decreto-Lei nº 200 criou o Orçamento-Programa em bases anuais. Em 1974, foi instituída a classificação de despesas funcional programática pela Portaria número 9. Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal. Nos artigos 165 ao 167, a Constituição Federal traz definições do Plano Plurianual, PPA, da Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, e da Lei do Orçamento Anual, LOA. Em 1990, Bresser Pereira, com o objetivo de melhorar a gestão pública, comandou a reforma gerencial, com implicações na elaboração da proposta orçamentária.
Em 1998, o Decreto número 2829 reforma os instrumentos de programação orçamentária, ou seja, o PPA, a LDO e a LOA, orientando-os a resultados e a integração do plano, o PPA, com o orçamento, a LOA. Em 1999, a Portaria número 42 revoga a classificação de despesas funcional programática e a substitui pela classificação por função e subfunção. No ano 2000, é publicada a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF, que altera a forma como é elaborada a proposta orçamentária e cria mecanismos de controle e de responsabilização. A partir de 2007, inicia-se um debate para a criação de um novo modelo de planejamento e orçamento. São realizados vários seminários nacionais e internacionais, porém não passou disso. Até o momento não se chegou a um consenso de como seria esse novo modelo. Pessoal, neste slide eu apresento dois conceitos de orçamento. O primeiro deles é o que é apresentado no preâmbulo da LOA. Ele é bem enxuto, mas contém os elementos principais do orçamento: a receita, a despesa e um determinado exercício financeiro. Eu chamo a atenção para estas duas frases: estima a receita e fixa a despesa. Em estima a receita, notem que o verbo utilizado é estimar. Isso significa que não se tem certeza do valor real que vai ser arrecadado, e é lógico que não poderia ser diferente. A segunda frase, fixa a despesa, tem dois significados não declarados. O primeiro é que fixa a despesa desde que a receita estimada não varie. E o segundo significado decorre que a gente tem certeza que a receita vai variar. Portanto, durante a execução do orçamento, as despesas deverão ser revistas para cima ou para baixo, acompanhando a variação da arrecadação real. Já a segunda definição é mais técnica. Aos três elementos já citados na primeira definição, ou seja, a receita, a despesa e o exercício financeiro, ela acrescenta três novos elementos. Primeiro, as fontes de financiamento. Isso significa que todas as despesas devem especificar a origem dos recursos que irão financiá-las. Financiar, neste caso, deve ser entendido num sentido mais amplo. Não necessariamente haverá um empréstimo. A fonte de arrecadação pode ser um imposto, uma taxa ou a venda de um imóvel. O segundo elemento são as categorias de despesas mais relevantes. Por que isso? Porque o governo tem que prestar contas à sociedade e informar quanto que foi gasto com esporte, turismo, saúde, educação, previdência social, etc. E o terceiro elemento informa como o orçamento será formalizado. A proposta orçamentária é preparada pelo Executivo e depois apreciada pelo Legislativo. Neste slide, eu apresento as três funções do orçamento: a função alocativa, a função distributiva e a função estabilizadora. A função alocativa ocorre quando o orçamento demonstra onde os recursos serão utilizados. Exemplo, investimentos em hidrelétricas. A função distributiva ocorre quando os programas incluídos no orçamento promovem, por exemplo, o equilíbrio das regiões menos desenvolvidas ou a distribuição de renda para as classes menos favorecidas. Exemplo, Programa Bolsa Família. A função estabilizadora ocorre quando o orçamento prevê despesas para a estabilização do câmbio, o controle da inflação ou o equilíbrio da balança comercial, tendo por objetivo o desenvolvimento sustentável. Notem que essas três funções ocorrem simultaneamente. Porém, uma análise mais criteriosa vai demonstrar que existe uma predominância de alguma dessas funções sobre as demais. Por exemplo,
os orçamentos do período militar tendem a ser mais alocativos, os de Lula e Dilma mais distributivos e os do período FHC mais estabilizadores. São 5 os tipos de orçamento: clássico ou tradicional, de desempenho ou de realizações, orçamento-programa, orçamento participativo e orçamento base zero. Vamos iniciar pelo orçamento clássico ou tradicional. A principal característica desse tipo de orçamento é que ele está preocupado apenas em descrever as despesas. Essa preocupação, às vezes, é bem exagerada, o que faz com que o orçamento se torne uma peça engessada. Não há preocupações nem com a qualidade e nem com a eficiência do gasto. Não estão claros os objetivos sociais ou econômicos que motivaram a elaboração desse orçamento. Em geral, esse tipo de orçamento é inercial, ou seja, a destinação dos recursos é realizada na mesma proporção do exercício anterior, desconsiderando-se programas de trabalho a serem realizados. O segundo tipo é o orçamento de desempenho ou de realizações. Esse tipo é uma evolução do orçamento tradicional. No orçamento de desempenho, o governo tem foco no que se pretende alcançar com aquela despesa e como, isto é, tem que ter uma programação dos gastos. Mas, para ser considerado um orçamento-programa, falta ligação com o planejamento e com os programas ou políticas públicas que se pretende realizar. O orçamento-programa é uma evolução do orçamento de desempenho. Ele foi definido no Decreto-Lei nº 200, de 1967, e está em vigor até hoje. Nele, as despesas são definidas alinhadas com os planos e diretrizes do governo e devem ser explicitados os objetivos que se pretende alcançar num determinado prazo. O quarto tipo é o orçamento participativo. Nesse tipo de orçamento, como o próprio nome já diz, há alguma forma de participação da sociedade no processo de decisão de alocação dos recursos. Outra característica é a coparticipação do Executivo e Legislativo na elaboração do orçamento. Também deve haver transparência nos critérios e informações que nortearam a tomada de decisões. E por último, temos o orçamento base zero. Neste caso, a principal característica é que o orçamento anterior é totalmente desconsiderado na formulação do atual. Todas as despesas são analisadas, revisadas e justificadas a cada novo ciclo orçamentário. Temos ainda 3 formas de elaboração, aprovação, execução e controle de orçamento, que por uma distorção conceitual também são chamadas de tipos. Temos o tipo de orçamento legislativo, em que o orçamento é elaborado, aprovado e controlado pelo Poder Legislativo. Ao Poder Executivo, cabe apenas executar o orçamento. Esse tipo é característico dos regimes parlamentaristas. Temos também o orçamento executivo, típico dos regimes ditatoriais, no qual o Poder Executivo elabora, aprova, executa e controla o orçamento. E por último, temos o orçamento misto, que é o adotado no Brasil. Nesse tipo, as funções são divididas entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Ao Poder Executivo cabe elaborar e executar o orçamento, e ao Poder Legislativo aprovar e controlar. Antes de falar sobre os princípios orçamentários, deixa eu fazer uma pergunta. O que são princípios orçamentários? Princípios orçamentários são regras ou premissas que devem ser seguidas durante a elaboração do orçamento. Bom, e os principais princípios orçamentários são unidade ou totalidade, universalidade, anuidade ou periodicidade, exclusividade, orçamento bruto e não vinculação ou não afetação das receitas. E por que esses 6 princípios são principais? Basicamente porque são os que constam em lei.
Princípio da unidade ou totalidade. O orçamento deve ser uma peça única para cada um dos entes da República, a União, cada um dos estados e cada um dos municípios, e deve englobar os orçamentos fiscal, de investimentos das estatais e da Previdência Social, conforme preconiza o artigo 2º da Lei 4320 de 1964. Princípio da universalidade. Este princípio complementa o anterior e prega que devem compor o orçamento de cada ente da federação todas as despesas e receitas. Eu vou repetir: todas as receitas e despesas, incluindo aquelas de todos os poderes, dos órgãos, das entidades, dos fundos e das fundações, não podendo haver omissão. Este princípio está estabelecido no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal de 1988. Princípio da anuidade ou periodicidade. Os artigos 2º e 34 da Lei 4320 de 1964 estabeleceram que o orçamento deve ter a vigência limitada a um exercício financeiro e que esse exercício deve coincidir com o ano civil. A LRF reforçou esse princípio ao estabelecer que as despesas devem ser compatíveis com as receitas obtidas nesse mesmo exercício. Princípio da exclusividade. Por ser a lei orçamentária muito extensa, havia margem para que os parlamentares inserissem de contrabando no meio da lei normativos de seu interesse. A Constituição Federal, através do parágrafo 8º do artigo 165, proibiu essa prática. Princípio do orçamento bruto. Este princípio é bem simples. Ele foi estabelecido no artigo 6º da Lei 4320 de 1964 e dispõe que todas as receitas e despesas devem constar do orçamento com seus valores brutos e não líquidos. Princípio da não afetação ou não vinculação dos impostos. Este princípio está disposto no inciso 4º do artigo 167 da Constituição Federal de 88. Ele estabelece que nenhuma receita de impostos pode ser vinculada a uma determinada despesa. A própria Constituição Federal se encarregou de estabelecer algumas exceções, como, por exemplo, despesas com educação, com saúde, com atividades tributárias ou garantias à antecipação da receita orçamentária, ARO. Bom, pessoal, aqui tem uma pegadinha. Imposto é uma das espécies de tributos. Estão fora do alcance desta regra as taxas, tarifas, contribuições e demais tipos de receitas. Além dos princípios estabelecidos em lei, temos também os seguintes princípios. Princípio do equilíbrio. Este princípio determina que os valores das despesas devem ser compatíveis com os valores da arrecadação de receitas. Princípio da legalidade. A elaboração do orçamento deve obedecer às limitações legais e, em particular, às vedações impostas pela Constituição. Princípio da publicidade. Deve haver transparência e pleno acesso aos interessados a quaisquer informações relativas à destinação dos recursos arrecadados dos contribuintes. Princípio da clareza. O orçamento deve ser claro e de fácil entendimento a quaisquer indivíduos. Princípio da uniformidade. Os dados do orçamento devem ser homogêneos no que se refere à classificação e a outros aspectos da metodologia adotada, permitindo comparações com os orçamentos de exercícios anteriores. Princípio da descentralização. A execução do orçamento deve ocorrer no nível mais próximo de seus beneficiários, permitindo a cobrança por resultados e um controle mais eficiente, dada a proximidade do beneficiário com a unidade administrativa que executa as ações orçamentárias. Princípio da responsabilização. Estabelecendo responsáveis pela condução das ações, induz que,
estes têm um maior empenho na busca de soluções e superação dos problemas, trazendo maior eficiência à gestão pública. Princípio da simplificação. O planejamento e o orçamento devem basear-se em elementos de fácil compreensão. Estes 3 princípios, dito modernos, foram trazidos das melhores práticas da iniciativa privada e têm por objetivo a melhoria da gestão por parte do poder público. Marcos legais. Primeiramente, o que são marcos legais? Marcos legais são os instrumentos de planejamento e orçamento previstos na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal. E quais são esses instrumentos? Esses instrumentos são os planos plurianuais, PPA, as leis de diretrizes orçamentárias, LDO, as leis orçamentárias anuais, LOA, e os decretos de programação orçamentária e financeira. Nesta aula, eu vou dar uma visão geral sobre cada um desses instrumentos. Na próxima aula, eles serão vistos de uma forma bem mais detalhada. Plano Plurianual, PPA. Conforme o artigo 165 da Constituição Federal, o PPA é a lei que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal. Ele é elaborado a cada 4 anos e constitui o principal instrumento de planejamento do governo. Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO. Os objetivos da LDO estão definidos no artigo 165, parágrafo 2º e artigo 169 da Constituição Federal. As principais atribuições desta lei são: definir as prioridades e metas da administração pública federal, determinar diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, especificar alterações na legislação tributária, definir a política de aplicação dos recursos das agências oficiais de fomento e definir as despesas com pessoal e encargos sociais. Lei do Orçamento Anual, LOA. Mas, afinal de contas, o que é a LOA? A LOA é um instrumento de planejamento de curto prazo utilizado pela administração pública brasileira. Nela estão fixadas as despesas e estimadas as receitas de um determinado exercício financeiro. A LOA é obrigatória para todos os entes da federação e engloba o orçamento fiscal, o orçamento de investimentos das estatais e da Seguridade Social. A LOA é um único documento para cada ente da federação, compreendendo as receitas e despesas de todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, bem como órgãos, fundos, fundações e entidades daquele ente. A LOA é uma lei e, portanto, somente pode ser alterada por outra lei equivalente, que é o que veremos a seguir. Decretos de programação orçamentária e financeira. São decretos emitidos durante a execução orçamentária para lidar com situações não previstas na LOA, tais como calamidade pública, contingenciamento quando as despesas superam as receitas, excesso de arrecadação, necessidades de créditos extraordinários ou mudanças de prioridade do governo. Bibliografia recomendada. Para esta aula, eu separei 2 arquivos em PDF que serão disponibilizados para download junto com as videoaulas. O primeiro contém mais detalhes sobre a origem do orçamento. O segundo é o Manual Técnico do Orçamento, editado anualmente pela Secretaria de Orçamento Federal, e nesse documento eu recomendo a leitura do capítulo 3. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Se for o caso, envie suas dúvidas para meu perfil no Itinerante. Até mais!